O Fusion 360 tem um recurso que pouca gente ou quase ninguém sabe, e eu vou te mostrar quanto ele é importante e poderoso. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Bastos, sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar o recurso quase que escondido que só usuários extremamente avançados do Fusion conhecem. Você imagina qual seja? Deixa aqui embaixo nos comentários. Antes da gente ir lá pra tela ver que recurso é esse, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda a gente demais a continuar trazendo os conteúdos que você gosta e vê aqui no nosso canal. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui um recurso do Fusion que é muito legal, que são os parâmetros que você pode configurar aqui dentro. Eles estão aqui em Modify, Change Parameters. Você pode criar vários parâmetros customizados. Então o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser uma caixinha simples, para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica. Tá? Vamos dizer que eu quero botar uma figurinha dentro dessa caixinha. Então eu vou criar aqui alguns parâmetros. Então, por exemplo, a largura da figurinha. Eu vou fazer rápido aqui, vai adiantar para você ficar esperando. Então essa largura tem 60 mm, a altura tem 100 mm. Tá? Eu vou criar também uma medida chamada espaçamento da figurinha para ter uma distânciazinha, então vamos botar aqui 0,6 mm. E também a altura da caixa, que a gente pode botar aí de 60 mm também vai ficar legal. E por fim, a tolerância que a gente vai ter para poder fazer os encaixes. Essa tolerância pode ser de 0,2 mm, tá? Isso aí vai variar de máquina para máquina. Esse vídeo depois vai se tornar um vídeo lá em parceria com a 3D Academy, que eu vou modelar essa caixinha mais elaborada, mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que é legal esse recurso. Então eu vou criar aqui um sketch do plano de topo, tá? E vou desenhar um retângulo de centro. Então, desenhando um retângulo de centro. E aqui, vocês vão ver que ele pede a medida. Só que em vez da medida, a gente vai botar esse parâmetro que a gente criou. Então aqui vai, por exemplo, a altura da nossa figurinha. Tá? Opa, altura figurinha. Show de bola. E a gente dá tab e bota lá largura da figurinha. Pronto, a gente já tem aqui as medidas básicas. Mas a gente não quer trabalhar com a tolerância para que entre ali aquele espaçamento da figurinha. A gente pode já botar aqui a altura da figurinha, largura mais figurinha, mais espaçamento. Que aí a gente já garante que vai dar certinho. Embaixo a mesma coisa, a gente dá tab e bota mais espaçamento. Então aqui a gente não precisa mais se preocupar com a figurinha porque ela vai entrar bem. Se você quiser mudar esse espaçamento, só vir aqui em Change Parameters e mudar ele aqui, clica duas vezes aqui, botar, vamos lá, 1 mm de espaçamento. Tá? E aí ele vai alterar as nossas medidas aqui, Então foi para 61 e aqui foi para 101, beleza? Agora, eu preciso botar aqui, eu preciso fazer a extrusão, mas antes de eu fazer a extrusão, eu preciso gerar a espessura da parede. Então para isso a gente vai criar um novo parâmetro aqui chamado espessura da caixa, tá? Para poder a gente somar com tudo que a gente já fez. A gente pode botar aqui de 2 mm, por exemplo, tá? E aí eu vou vir aqui e vou dar um offset, clicar com o botão O e vou dar um offset com a espessura. Pode ser que ele vá para dentro. Se ele for para dentro, não tem problema. A gente pode botar aqui, menos offset, que ele vai para o outro lado. Show de bola. Agora a gente já tem a nossa base para fazer a extrusão. Então eu posso vir aqui agora, pegar a extrusão, vou apertar o E, tá? Clica nos dois perfis e aí eu já posso botar a nossa segunda medida, que é a altura da caixa. Show de bola. Ele já fez a nossa caixinha aqui. E tudo isso aqui, pessoal, é paramétrico. Se eu vier aqui no Change Parameters e mudar, por exemplo, a largura da minha figurinha, vamos botar para 80 mm. Ele vai alterar lá, e já respeitando tudo que a gente criou. Então vocês veem como é que é fácil a gente fazer um projeto utilizando esses recursos. E se você quer conhecer recursos como esse e muito mais, venha para o curso de modelagem para impressão 3D. A lista de espera está aqui embaixo na descrição. Corre lá, se inscreve, porque a próxima turma abre agora dia 29 e as vagas são limitadas e acabam muito rápido. Agora eu vou dar a espessura a essa caixa aqui, né? Porque ela não está vazada. Então a gente pode vir aqui, antes da gente dar a espessura, a gente pode botar um filletzinho para ficar bonito. Então a gente vem aqui, F, aperta o F, o fillet aqui, só para ela não ficar quadradona. E dá um fillet aqui de 2 mm, tá? Vocês podem botar mais ou menos, pode fazer uma medida também com isso, que pode ficar legal. Inclusive a gente pode utilizar, já que é 2, pode utilizar a espessura da caixa para fazer esse fillet, tá bom? E agora a gente vai utilizar um comando chamado Shell. Quando a gente clica numa face com Shell, ele entende que a gente quer aquela face vazada. Então a gente pode botar aqui a mesma medida, que é a espessura da caixa. E aí ele já vai dar a medida certinha aqui da parte de dentro. Show de bola. Agora eu vou criar aqui uma outra casca aqui, que vai ser a parte de cima, onde a gente vai fazer a extrusão para baixo aqui, também gerando a nossa tampa, tá? Então eu vou criar um sketch aqui na parte de cima, nessa face aqui. Tá? Esse sketch a gente pode pegar a referência desse outro aqui que a gente já tem. Então eu posso apertar o P para ele pegar essa referência aqui, Tá? Então ele puxa essa referência pra gente. E a gente pode utilizar o comando offset, tá? E aí, como é que eu vou fazer esse offset? Eu preciso desse offset da espessura, não é? Então, a espessura. Se for para dentro, a gente dá o menos, como eu já expliquei. E só que não é só a espessura, a gente precisa também dar para ele a tolerância que a gente tinha dado para poder encaixar. Então a gente bota mais tolerância.
tá? Então ele vai aumentar um pouquinho. Show de bola. Então aqui a gente já tem o nosso, a parte de cima da nossa caixa. Eu vou só tirar isso aqui. E a gente pode extrudar da mesma forma, tá? Vou clicar aqui, ó, selecionar todos os perfis que eu quero extrudar. E eu posso vir aqui com E e extrudar para baixo. Vamos só habilitar o corpo. Ele vai achar que eu quero cortar, mas eu não quero cortar, tá? Eu quero criar um novo corpo. Então, ó, novo corpo, um novo componente. E aí vocês vão ver que a gente está extrudando, ó. Vou mostrar para vocês aqui de lado. Vou fazer um plano de seção aqui pra gente ver, ó. A gente está estudando exatamente aqui da base, tá vendo? Então a gente está acabando perdendo, tá morrendo em zero, não faz sentido isso. Então a gente precisa fazer essa extrusão um pouquinho acima, né? Tem um offset, a gente precisa começar ela um pouquinho de cima ou jogar para cima também. Mas para ficar no grau, o que a gente pode fazer? Em vez de eu começar do plano, no começo da minha extrusão, no plano de perfil aqui, que seria onde está meu sketch, eu posso dar um offset aqui, ó, start, offset. E esse offset vai ser o quê? A nossa espessura. A espessura da caixa. Então ele joga ela um pouquinho para cima, olha que beleza. Já facilita muito a nossa vida, né? Tá bom essa altura aqui de 15 mm, eu posso botar também uma medida personalizada, não tem problema. E eu vou dar new body, ok. Beleza? Agora, vocês vão ver que a nossa caixa ela não vai entrar, né? Porque ela tá entrando por dentro aqui. Então a gente vai aplicar de novo o nosso comando shell aqui dentro, ó. Tá? E a gente vai dar a espessura de 2 mm. E aí, olha que beleza. Já ficou com a nossa tolerância aqui, já respeitou o fillet que a gente tinha dado com o offset. E vem que rapidamente a gente consegue fazer um objeto aqui fácil, tá? Utilizando esses recursos. A gente pode dar um fillet aqui em cima se a gente quiser e por aí vai. Agora vamos lá no começo, vamos lá em Change Parameters. A gente pode vir aqui naqueles parâmetros que a gente criou, por exemplo, mudar a largura da figurinha. Então vamos botar aqui para 100 mm, tá? Ele já vai atualizar tudo. Vamos mudar aqui a espessura da caixa, vamos botar 4 mm, já atualiza tudo, mantendo as espessuras, mantendo a tolerância, tá? Vamos mudar aqui, por exemplo, a altura da caixa, 100 mm. Então aí vocês têm uma caixinha paramétrica que vocês podem utilizar para várias coisas. Então isso é muito legal e mostra as possibilidades que a gente pode ter com o desenho paramétrico. Pouca gente sabe disso e agora você sabe também. E aí, você já conhecia esse recurso? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Pessoal, muito obrigado por quem ficou comigo aqui até agora. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente. E se você quiser contribuir ainda mais para que esse canal continue existindo e continue trazendo conteúdos para vocês, considere fazer parte da Força R3D, que é o grupo de membros aqui no canal. Tá aqui embaixo, só apertar o botão Seja Membro e você vai ver vários planos, com certeza vai achar um que cabe no seu bolso e traz benefícios exclusivos para você. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima, que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau!